Olá pessoal! Hoje vamos com a parte 2 da história. Quero me tornar imperatriz, então preciso de um divórcio. O rei Vanias, espantado, pergunta por que o mensageiro imperial está ali. Então, o mensageiro responde dizendo que falaram para ele ir, então por isso ele foi. E menciona que já nem sabe mais se ele é um mensageiro ou um criado. Ele ainda pergunta se, por acaso, o rei não ouviu o novo imperador o chamando. Larissa, se agarrando a Vanias, pergunta assustada: Novo imperador? Enquanto eles se perguntam do que ele está falando, Arnoa suspira satisfeita, enquanto abraça o pergaminho que contém a declaração do seu divórcio. Então, o mensageiro toma a palavra e anuncia em alto e bom tom: o imperador Luciano Caison faleceu. Como mensageiro da família imperial, estarei transmitindo o obituário do imperador aqui e agora. Completamente espantado, o rei Vanias se pergunta como isso pode acontecer tão de repente, já que o imperador estava completamente saudável. Ele também se lembra que o imperador Luciano Caison, atualmente, não possui nenhum herdeiro. Além dele, os únicos dois membros da família imperial são o segundo príncipe, Arien Caison, e a meia-irmã, Arnoa Caison. Após ponderar rapidamente sobre isso, ele questiona: se isso for verdade, o príncipe Arien será o novo imperador? Então, o mensageiro responde com um não categórico e continua dizendo que o príncipe Arien Caison também morreu. Ambos pereceram. Todos os presentes ficam em choque com essa notícia. E, aos berros, o rei Vanias pergunta que tipo de besteira é essa. Arnoa decide tomar a frente e diz que o obituário do imperador é verdadeiro. E que o mago mensageiro da família imperial o entregou diretamente. Vanias não consegue processar tudo o que está acontecendo e se pergunta o que deve fazer se isso for mesmo verdade. Com os olhos arregalados e suando frio, ele pergunta: se é assim, então quem será o próximo imperador? O mensageiro responde, dizendo que, por Arien também não ter herdeiros, o trono será passado para o próximo. Ele continua e diz que, de acordo com o contrato de noivado de Vanias, muitas coisas herdadas pela esposa seriam herdadas pelo marido também. Não apenas propriedades, mas títulos também, seriam herdados, caso não houvesse divórcio. Ao ouvir isso, Vanias fica completamente atordoado. Tremendo, ele tenta falar, mas, gaguejando, não consegue formar uma frase sequer. Então, ele colapsa e cai ao chão, enquanto Larissa tenta acalmá-lo. Ainda em estado de estupor, ele treme sem acreditar. Enquanto o mensageiro continua a falar. Se tivesse esperado mais um dia, o continente inteiro seria seu. Com um olhar de satisfação, ele continua e diz que, já que ele se divorciou antes da transmissão do obituário do imperador, o próximo imperador é outra pessoa. Vanias estremece e diz que não pode ser. O mensageiro, sorrindo, confirma: é isso mesmo. A nova dona do continente é Arnoa Sailed Caison, Vossa Majestade Imperial, a Imperatriz. Então, mudando para uma expressão sombria, ele diz que, se ele for esperto, deveria abaixar um pouco a cabeça. Vanias, ainda no chão, sem acreditar, apenas diz que isso é impossível. Então, Arnoa começa a gargalhar e pergunta se Vanias conseguiu ouvir tudo. E também pergunta se ele não acha melhor se curvar diante da mais nova imperatriz. Levantando-se com a ajuda de Larissa, Vanias ainda só consegue repetir que isso é impossível. Então, ele cerra os dentes com raiva. Furioso, grita que Arnoa não pode ser imperatriz. Sem perder a postura, Arnoa dá uma piscadela e diz que, de acordo com o mensageiro do imperador, o título vago de imperador agora é dela. Vanias fica ali parado, apenas olhando para ela, tremendo de raiva. Passando a mão pelos cabelos, ela diz que se ele não consegue nem se curvar, o que mais ela pode esperar dele? Ela menciona que o dote que ela trouxe quando veio para o reino de Irtan foi uma carruagem cheia de ouro. Se virando, ela diz que ele deve preparar o mesmo imediatamente. Isso pega ele e Larissa de surpresa, e ambos ficam sem reação. Então, Arnoa diz que fará como ele disse e irá embora antes que o dia acabe. Vanias fica em silêncio e pensa que nunca havia visto um rosto tão frio assim em Arnoa. Virando-se para ele,
com uma postura fria e autoritária, ela pergunta se, por acaso, ele está surdo. E diz o que ele acha de devolver o dote. Ele aperta o punho com raiva e diz que isso não pode ser verdade. Então, em fúria, grita que não. Ele diz que tem certeza de que o mensageiro disse que o dote não era nada demais. E que a família imperial não iria se envolver em tais coisas triviais. Nesse momento, o mensageiro interrompe Vanias, usando sua magia, e começa a repetir exatamente o que havia falado naquela noite. Seria tolice arruinar a relação entre duas partes por causa de riquezas. Foi isso que eu disse, Bel afirma. Então, ele cruza os braços e encara Vanias. E pergunta se, por acaso, ele ainda não entendeu o que a mensagem significa? Ele completa dizendo, se não é óbvio que, se tiver alguma dignidade, é claro que o correto é devolver tudo o que pegou após o divórcio. Vanias fica surpreso e, gaguejando, diz que não pode ser. Então, ele colapsa novamente, caindo mais uma vez ao chão. Arnoa toma a palavra novamente e anuncia que dará 1 hora para que Vanias, o rei de Dirtan, encha uma carruagem com ouro. Ela se coloca diante dele e de sua amante, com imponência, e diz: se não houver ouro suficiente no Tesouro Nacional, retire os que estiverem presos às paredes, teto e até mesmo dos adornos e decorações do palácio. Se adicionar o trono dourado, a coroa dourada do rei anterior e ainda assim não for suficiente, então corte o seu cabelo e de Larissa e leve até a carruagem. Ela continua e diz que também há mais uma coisa. De todas as coisas que Vanias tomou dela, o que ela mais desejava recuperar, o diamante negro de sua mãe. Então, ela diz para ele não esquecer da coisa que está em suas coroas também. Nesse momento, ela se volta para o mensageiro e chama pelo seu nome. Ele prontamente responde, assentindo com a cabeça. Como desejar, Vossa Majestade, ele responde, enquanto começa a caminhar na direção de Vanias e Larissa. Larissa se agarra em Vanias, chamando por ele. Então, ela pergunta o que eles devem fazer agora. Ela continua a chamar seu nome, mas, de repente, é surpreendida pela mão de Bel vindo em sua direção. Ele arranca, sem cerimônias, a coroa da cabeça dela. Vanias grita o nome de Larissa e pergunta se ela está bem, enquanto ela segura a cabeça, choramingando. Ele começa a gritar com Bel, perguntando como ele se atreve e o que ele pensa que está fazendo. Mas Bel nem dá tempo de ele completar sua frase e o agarra pelo colarinho. Sem dó e nem piedade, ele arranca com ainda mais força a coroa da cabeça de Vanias. Vanias, completamente enfurecido, diz que, apesar de ele ser um mago, seu título ainda permanece como o de um mensageiro. Tremendo de raiva, ele diz que suas ações foram longe demais. Gritando, Vanias diz como ele se atreve a desprezar o reino de Dirtan. Bel suspira, olhando para a coroa em suas mãos, e diz que Vanias é um covarde até o fim. Ele fala de como Vanias ousou pegar as joias trazidas por Sua Majestade Imperial como dote e dar de presente para sua amante. Com um olhar frio, ele pergunta como Vanias ainda pode ter coragem de abrir a boca para falar algo. Então, com um movimento só, ele quebra as duas coroas, batendo-as contra um pilar. Enquanto Vanias e Larissa, sem poder fazer nada, olham incrédulos. Usando sua magia, Bel faz as duas pedras flutuarem e as pega em suas mãos, dizendo que a recuperação está completa. Ele volta seu olhar para Arnoa e, satisfeito, dá um leve sorriso para ela. Arnoa fica um pouco surpresa com a forma como ele acabou de agir. Então, ele se aproxima dela e, segurando suas mãos, diz que fez o que ela desejava. Ele solta as duas pedras nas mãos de Arnoa. E, sorrindo, ele olha para ela e pergunta se fez bem. Arnoa responde com outro sorriso e diz que sim, ele fez muito bem. Então, ela acaricia seu rosto suavemente e diz que agora eles devem sair daquele lugar. Ela fala que já está cansada de olhar para aquelas pessoas. Arnoa abre um sorriso brilhante e diz que hoje foi um dia excelente e que agora é hora de ir e ver o que ela herdou.